Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? É um prazer imenso poder estar voltando a gravar as devocionais aos irmãos. Quero agradecer muito as orações dos irmãos pela minha vida, pela vida da minha família. E quero agradecer a você que tem se inscrevido no canal Vida na Mente, que tem acompanhado cada devocional. E tem sido um prazer ser um instrumento de Deus a serviço do reino dele, para te motivar e incentivar a você a fazer devocionais. Não importa se seja de manhã, à tarde ou à noite. Devocional não é apenas pela manhã. Devoção ou devocional é um período que você tira para meditar com o Senhor, para falar com Ele, para se relacionar com o seu Deus. Então, estou gravando esse vídeo para agradecer a vocês e também para compartilhar com vocês uma mensagem que impactou muito o meu coração nesses dias que ministrei e nesse período que vivi de um pouco de enfermidade, vamos colocar dessa forma, que é sobre amar a Deus, sobre o reino dos céus, sobre o transbordar de alegria nos nossos olhos, no nosso coração, de quando nós temos o contato com o Senhor logo no início, nós ficamos tão emocionados, tão apaixonados, nós ficamos tão transbordados de amor, de alegria, que nada é mais importante que o nosso Senhor, que nada é mais importante do que se relacionar com Ele, do que ler a palavra de Deus, do que orar. Em todos os momentos que tinha trabalhos na igreja relacionado à oração ou estudo bíblico, ou cultos, nós iríamos com muita alegria, com muito amor. Ou quando chegávamos em casa e mesmo cansados do trabalho, mesmo fadigados do nosso dia a dia, nós sempre tínhamos na nossa cabeça que ter um momento a sós com Deus era algo muito importante. Só que de repente o tempo vai passando e o mundo ele é muito fácil em querer fazer isso. O mundo ele tem as suas estratégias e ele acaba ofuscando aquilo que é mais importante para nós e colocando coisas na nossa vida que a gente muitas das vezes acha que parece que é mais importante, só que na verdade não é. E aí a gente vai sendo levado a viver uma vida hipócrita. Nós vamos sendo levados a viver uma vida onde o Senhor vai falar está em falta. E diante da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você hoje, nessa volta às devocionais. Em nome de Jesus eu vou conseguir. E eu quero dizer a você que não são as coisas ruins dessa vida que nos leva para longe de Deus somente. Não é o pecado visível diante dos seus olhos que você sabe que é pecado, um adultério, uma mentira, prostituição e vários outros pecados que pudéssemos descrever aqui. Não são esses que você já sabe, que você conhece, que podem te levar para longe de Deus, porque de fato eles levam. Mas existem coisas que são inofensivas para os nossos olhos, parecem que não tem problema, mas na verdade são essas coisas que muitas das vezes faz com que um homem de Deus, um grande homem de Deus, pode levar a sua casa em ruína, o seu coração. E nesse tempo estive pensando essa semana e preguei sobre isso lá na igreja quando tive a oportunidade, que não são as coisas ruins, não é um pecado, como eu falei, mas são as coisas boas aos nossos olhos, são a nossa família. Muitas das vezes pode ser o nosso filho, muitas das vezes pode ser o nosso trabalho, aquela hora extra que você aceita. Muitas das vezes pode ser aquele cargo que você tanto almeja. Muitas das vezes pode ser a sua empresa. Muitas das vezes pode ser seu crescimento pessoal. Muitas das vezes pode ser os resultados que tanto você procura aí na internet. Tem muitas pessoas postando sobre isso, como ter resultado, como ter sucesso. E de repente você cai nessa ilusão, achando que as coisas boas aos nossos olhos não podem nos distanciar de Deus. E eu quero dizer para você que pode. Lá em Mateus capítulo 13, verso 44 diz assim:
O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Bem assim somos nós quando encontramos o reino dos céus, bem assim somos nós quando tivemos um encontro com Jesus. Nós abríamos mão de tudo, abríamos mão de passeios, de amizades que nos faziam mal. Só que de repente a gente vai criando novos hábitos no cristianismo, e a gente acha que isso não tem problema. E nós vamos lá para a carta do Apocalipse, nós vamos ver que duas coisas aconteceram que geraram grandes problemas. Primeiro foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, era uma igreja que rejeitava o pecado, era uma igreja exemplar. Só que a Bíblia vai dizer que de repente, quando o Senhor Jesus vai enviar um mensageiro a falar a ela, comunicar a ela a respeito do que ela tinha caído, do que ela estava em falta, Jesus ele vai falar: conheça as tuas obras, sei do seu trabalho árduo. Aquela igreja trabalhava arduamente, perseverava, ela não tolerava as coisas más, ela pusesse às provas aquelas pessoas que pregavam um falso evangelho. Parece que essa igreja fazia tudo direitinho, essa igreja era um exemplo. Só que de repente Jesus vai virar para ela e vai dizer: mas tenho algo contra vocês. Vocês não têm mais o primeiro amor. Vocês não têm mais as primeiras obras. Vocês abandonastes isso. Vocês agora fazem tanto para mim, fazem tanto, mas não se relacionam mais comigo da maneira que se relacionavam. Sabe, quero te dizer através desse vídeo, que até teus ministérios na igreja podem te afastar de Deus, quando eles são usados de maneira errada. Quando você vira um ativista na igreja e não ora mais, quando você vira um ativista na igreja e não se relaciona mais com o Senhor, não consegue mais contemplá-lo, só consegue ver os fazeres, só consegue ver: eu quero fazer para o Senhor. Só que o fazer para o Senhor não significa estar com o Senhor. Sabe, irmãos, isso é muito forte, porque no nossos tempos, o que faz os grandes homens caírem, e eu estava pensando sobre isso, não é os pecados onde eles são pegados e geram escândalos, adultério e tudo mais, para que possa levar ao adultério, à prostituição, à bebedice, a esses grandes homens, grandes pastores. Pode perguntar para qualquer um. Foi o distanciamento de Deus, foi fazer o ministério, foi fazer coisas para Deus, mas sem estar com Deus. Foi ser um instrumento e não filhos, foi ser servos e não filhos ao Senhor. Não se relacionavam mais com o Pai, aprenderam a fazer, se acostumaram em fazer, mas deixaram de ter o hábito de se relacionar com Deus, de queimar por Deus, de arder por Deus, de se alegrar em estarem na presença de Deus. Outra igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja que enriqueceu, uma igreja que, se todo mundo olhasse no nosso século, iria dizer: essa igreja tem a mão de Deus, porque é a igreja que mais teve resultados. E sabe o que eles diziam? Somos ricos, não temos falta de nada. Se alguém pede algo para nós para comer, nós temos. Ninguém precisa se preocupar com nada nessa terra. Só que de repente a palavra de Jesus a eles vai dizer: vocês não são ricos, vocês são pobres, vocês estão caídos. E outra coisa, eu não estou no meio de vós. E aí vai ter aquela frase, aquela palavra mais linda que todo mundo usa para um pecador, para uma pessoa não crente, e ela não usa para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, sentarei à mesa e cearei com ele. Essa palavra não é para o não crente, essa palavra são para os crentes. Jesus estava fora da igreja, batendo na porta da igreja, pedindo: deixa eu entrar. Mas estava tendo culto para Jesus. Por que Jesus estava pedindo para entrar? Porque na verdade eles faziam muito para Jesus,
mas não queriam estar com Jesus. Então, que nessa semana você possa meditar sobre isso. Se eu não fizer nenhum vídeo, para mim já é importante apenas esse vídeo, porque esse vídeo é um desafio ao meu e ao seu coração. Porque o sofá nos afasta de Deus. A televisão, que às vezes a gente merece tanto descansar, ela pode nos afastar de Deus. O momento de lazer com a nossa família, quando a gente trata isso mais importante do que entrar num quarto, muitas das vezes cansado, e a nossa família, vamos passear, vamos fazer isso, nós merecemos, na verdade merece. Mas quando a gente não faz isso com o Senhor, quando a gente não tem um momento a sós com Deus para se relacionar com Ele, quando a gente não consegue contemplar o Senhor